Programa de hoje, uma mulher de fibra e opinião. A mulher, ela quer a maternidade. Ela é bacharel em ciências sociais, mestre em sociologia e colunista da Gazeta do Povo. Sem contar que bomba nas redes sociais com suas opiniões diretas. O capitalismo, na verdade, funciona. Palmas para Geisiane Freitas! Boa, muito obrigado, Geisiane. Geisiane tá aqui o livro dela, olha só. O que não te contaram sobre o movimento antirracista Geisiane com a Patrícia Silva. Tá aqui o livro, à venda, lançamento da Avishara. Tudo bem, obrigado pela sua presença. A gente tá conversando aqui, tem muita coisa para falar. Quem fala muito de guerra cultural aqui é o nosso querido Nerdola. O nosso querido Nerdola. o Nerdola, que agora é uma denominação de Nerdola para os nerds de direita. E agora existe isso também. Tem os, é uma coisa, cada hora é uma coisa. Do Nerdola contra o Lacrola, que aí o Lacrola é o outro ponto. Mas eu ia perguntar essa questão da cultura pop, Geisiane. Na tua visão, onde é que começou? Porque essas discussões eram acadêmicas. As discussões você tinha nas universidades, em artigos. E aí, de repente, em um pouco espaço de tempo, isso foi completamente dominado e inserido dentro da cultura pop, dentro das séries, nos desenhos. Na tua opinião, quando começou isso tudo? Olha, é difícil precisar quando começou exatamente, porque a gente vai ter que traçar a linha do tempo sociologia. Isso é um saco, não é mesmo? Mas a gente pode pensar dentro do marxismo. O marxismo, ele sempre disse que para ele dominar o mundo e tal, ele precisa ganhar corações e mentes. Então ele precisa do campo da ideologia, da cultura. É aí que entra toda essa parte de entretenimento. É muito mais fácil fazer você concordar com uma ideia minha se eu vendo isso no entretenimento como cool, como bacana, como legal, como nossa, que incrível, do que eu te colocar numa sala de aula e só martelar aquilo dali na tua cabeça. É muito mais fácil eu te vender como, de fato, uma cultura. E tem esse senso também de pertencimento. Você pertence àquela comunidade, daquele filminho, que tem aquela bandeirinha, aquela ideologia. E todas essas ideias que a gente vive na sociedade, elas são reflexos da academia. Eu falo que eu sou formada numa não profissão, né? Que é a de ciências sociais. O que você é? Você não tem uma profissão, você é uma cientista social. Mas a verdade é que esses cientistas sociais, eles estão há anos dentro da academia, pensando todas as teorias que a gente vê depois aí dentro do sistema jurídico, dentro do entretenimento, e a gente vai vivendo isso. Um bom exemplo é o racismo estrutural. Ninguém sabe explicar o que é racismo estrutural. Não tem uma explicação, você não consegue. Sabe. Mas você repete isso. Mas todo artista porque é bonito. Vai dizer que não, é por causa do racismo estrutural e tal, mas não tem uma explicação. Nem o próprio livro do autor tem uma explicação, um conceito do que é aquilo. Mas é bonito repetir, eu faço parte do grupo, é cool, é moderno, é tudo de bom, é legal. Então, são essas ideias que vêm ali do marxismo, que são infiltradas no entretenimento, e aí faz aquilo que Gramsci ensina. O cara passa a reproduzir uma coisa que ele sequer sabe o que é. Ele passa a pertencer àquele grupo que ele não tem ideia de que ele pertence. Ele não sabe nem que existe aquele grupo, mas ele sempre reproduz aquele comportamento. Ô, gente, você falou essa questão do racismo estrutural. Acordou o gordo, hein? O gordo acordou. Agora ele acordou. Gordo repórter de hoje, você vai ver. Você falou essa questão de se pertencer a um grupo e que é legal, repetir todas essas coisas. E no seu caso, você como uma mulher preta, não repetir isso. O que você sofre desses grupos que se diz ser os defensores da verdade e da justiça? Como que é pra você? Perseguição formal, eu sou processada. Literalmente, eu estou sendo Mas por processada. conta de quê? Porque foi um caos de rede social de uma pessoa afirmar que eu sou preta da Casa Grande, que já é um xingamento claramente racista. E aí isso foi para a justiça, porque eu expus o racismo. E, enfim, tá rolando aí, mas assim, eu já comecei perdendo.
eu já tô perdendo o processo, porque é isso, é um senso comum de que existe esse racismo estrutural e ele não existe. Eu acho importante a gente só marcar isso, tá? Racismo existe desde que o mundo é mundo. Existe e é isso o racismo, aí. claro. Agora, o racismo estrutural, ele não é sinônimo de racismo. Inclusive, o próprio autor, que hoje é ministro, né, dos direitos humanos, ele não dá o conceito daquilo dali. Então, não tem como eu falar que uma coisa existe se eu sequer te explico o que é esse troço. E aí, tanto eu, Patrícia e outras tantas pessoas que, por exemplo, o professor Paulo Cruz, que há anos vem falando disso, são perseguidos pelo movimento negro contemporâneo que diz que vai me libertar. Então, assim, eu não sei que liberdade é essa que eu não posso ter as minhas próprias ideias, ou pelo menos não posso ter ideias que não correspondem a esse grupo. Então, esse grupo não está me defendendo por uma questão de raça, mas por uma questão de outras ideologias. Porque a política se apropria dessa pauta, que é uma pauta boa. É uma pauta boa. Mas esse livro aqui é muito legal, viu, Gênio? Eu não conhecia. Ela dá um exemplo bacana do racismo aqui, que é o filme Adivinhe Quem Vem Pra Jantar. Aqui se você acompanhar, aqui você pode. Agora, deixa eu te perguntar. A gente estava falando sobre a ingenuidade da população. Porque todos nós somos ingênuos e queremos parecer bonitos. A gente quer parecer virtuoso para todo mundo. Eu não quero ser um merda. Eu quero ser um cara legal, bom para a sociedade. E a gente está vendo esses movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos. A maioria daqueles alunos são progressistas, que eu vejo. Sim, exatamente. E eles têm meio o pensamento de apoiar GLBT, apoiar a mulher, minorias. Essas minorias, os que estão lá fazendo movimento que a gente está tendo lá nos Estados Unidos agora? Cara, a universidade é o melhor ambiente possível para enfiar esse tipo de ideia. Primeiro porque eu sei porque eu era esquerdista. Se fosse uns anos atrás, eu estaria defendendo essa baboseira aí. Mas é muito fácil você entrar ali, porque eles são jovens, o jovem quer pertencer a um grupo, quer revolucionar, ele quer mudar o mundo, ele tem esse afã dentro dele. E os professores todos, eles se apresentam como pessoas muito intelectuais, muito assim, não que não tenham ali, claro que vai ter alguém ali que de fato é. Mas todos eles se apresentam como muito intelectuais, e se você não segue aquela intelectualidade que é passada pelos professores, automaticamente você é meio que descartado ali, você fica marginalizado ali dentro. Então, mais uma vez, é o pertencimento ao grupo. E o esquerdista, ele sofre do mal de não ter a coerência no pensamento. Então, ele pode tranquilamente afirmar que o céu é azul e, ao mesmo tempo, afirmar que o céu é vermelho na frase seguinte, para ele tá tudo bem. Ele não consegue enxergar que há uma incoerência nisso. Que se ele defende as bandeiras identitárias que ele tanto fala, portanto, há uma divergência ao defender um país, o Hamas ali no caso, que não defende essas bandeiras. E o ponto todo dessa questão é que ainda os que dizem que defendem a bandeira identitária não está preocupado com a identidade do peão, ele não liga para isso. É muito mais fácil eu ir por esse caminho porque eu pego a tua subjetividade, e aí por meio da tua subjetividade eu te manipulo. Então, se você é gay, se você é negro, cara, é uma coisa que você é. Você não consegue arrancar isso de você, eu não consigo me pintar de branca. Isso aí é a minha identidade, é o que eu sou. Eu não sou só aquilo, que esse é um erro do identitarismo. Ele acha que você é só aquilo. Não, eu não sou só negro, eu sou muito mais que isso. Mas o identitarismo te enxerga só por essa bandeira e é muito mais fácil eu te manipular. Então aí depois eu posso lançar um candidato lindo, maravilhoso, falando em prol dessas bandeiras. E aí eu consigo levar comigo essa renca de votos ali dos jovens revolucionários achando que vai fazer alguma diferença. Rouba a pauta, né? Rouba a pauta. Agora só para... Pois não. Não, eu ia te perguntar que sempre eu ouço, eu não sei exatamente o que significa, quando eu falo assim, reparação histórica. Assim, o que é e o que deveria ser feito? Porque a impressão que eu fico é assim, tá, eu sou culpado por uma coisa que eu não fiz e não importa o que vai daqui, isso. Eu vou ser sempre condenado. Não, assim. E o pior, querem me pagar com uma vaga na universidade. Se querem me pagar com alguma coisa, eu quero um apartamento na Avenida Paulista, um baita de um carro, uma vaga na universidade, não vai pagar dívida nenhuma. Aí eu que vou pagar, né? Que eu vou ter que ir lá estudar. A dívida histórica, ela parte da premissa de que como nós tivemos mais de 300 anos... A reparação. É isso. Ele chama de reparação ou dívida, É a mesma coisa.
Isso. Ela parte da premissa de que como nós tivemos mais de 300 anos de escravidão, logo, e os escravos eram negros, logo os brancos automaticamente têm uma culpa em cima disso, no sentido de herdar privilégios brancos, que eles trabalham com essa categoria de privilégios brancos. Perfeito. Que existem privilégios, mas não brancos. Não tem como eu quantificar um privilégio pela cor da pele da pessoa. É impossível isso. E se isso fosse uma verdade, não existiria uma única pessoa branca pobre no Brasil. Então, assim, não faz sentido. Então, o primeiro ponto é esse. Então, essa é a premissa. Essa premissa, ela já é falha, porque durante a escravidão, por exemplo, houve negros que tinham escravos negros. Então, porque era um consenso social, era a ordem vigente daquela época. Então, a escravidão no Brasil é uma coisa tão bizarra que a gente tem esse tipo de fenômeno. E aí, como é que você vai quantificar isso? Outra coisa que é importante a gente colocar, país da miscigenação. Desde o começo nós somos miscigenados. É difícil a gente quantificar quem que é negro de ter uma linhagem negra, de que nunca houve um branco naquela linhagem. Como é que eu vou quantificar isso também? Por exemplo, a minha mãe é branca, meu pai é negro. E aí, como é eu recebo metade da dívida histórica? 50%. 50%. E você cria também um tribunal racista, porque vai ter que ter um tribunal falando esse é negro e esse não é. Você vai... Acaba dividindo que é mais. O que acontece com as cotas raciais. Isso já está acontecendo. A gente já tem um tribunal racial que determina quem que é negro e quem não é. E o pior, tem pessoas que são assim, aparentemente pardas, negras, e não passam. Não conseguem ter a vaga. E aí eu não consigo entender o porquê que não passam. Então, assim, é basicamente isso. É essa culpa eterna. Não faz o menor sentido isso, porque não tem como eu quantificar. É melhor eu zerar, tá, o que aconteceu, passado, e vamos tocar daqui pra frente. Por exemplo, no Brasil, quando a gente teve, de fato, sociedades eugênicas aqui no começo da República, nós tínhamos um problema muito sério de saneamento básico. Então, a população mais pobre não tinha acesso ao saneamento básico. Nós estamos em 2024 e temos exatamente o mesmo problema. Não seria muito mais fácil e melhor e, de fato, efetivo eu resolver esses tipos de problemas estruturais do meu país, porque aí sim eu consigo atingir a população pobre, a população negra, a população pobre, principalmente, porque é um crivo melhor do que o da raça, é um crivo mais objetivo, a pobreza, do que o da raça. E aí eu tenho um efeito. Aí, assim, eu consigo promover pequenas ascensões para aquela população. Mas você acha que a gente importa as pautas? Porque, por exemplo, é diferente, né? Nos Estados Unidos veio da Guerra da Secessão, o racismo vem de lá. E quando a gente pega no Brasil, a gente gosta também, fala da cultura woke. Por que o brasileiro gosta de importar as pautas e, às vezes, são culturas diferentes? Pela força da academia americana mesmo, fica bonito você importar isso daqui de lá para cá. E também por uma própria influência cultural que houve ali na década de 70 e tal. Os direitos civis dos Estados Unidos, ele tem bastante influência na militância negra aqui do Brasil. Porque aí, depois disso, a militância negra no Brasil, antes ela era monarquista, ela era católica, a gente já teve isso dentro do nosso país. Depois que a gente passa ali década de 80 e tal, a gente é muito encharcado pelo marxismo influenciado de fora, Panteras Negras, Angela Davis, essa galera toda era marxista. A gente tem muita influência disso dentro da academia e isso começa a reverberar em todos os movimentos sociais. Então, todos os movimentos sociais é basicamente o argumento marxista por baixo e por cima adicionado à identidade. É por isso que tem lá o famoso bingo da opressão, né? Então, o que você é? Se é branco, não pontuou no bingo, mas se você é mulher, negra, pobre e tal, você começa a pontuar. Vem dessa ideia de adicionar opressões e a influência americana. Karl Marx era danado, né? Danadinho, né? E depois dessas pautas que explodiu na internet, a questão política, o feminismo, só que muita gente não conhece a teoria crítica da raça. Isso. Que é da onde vem tudo isso, né? É ali dos anos 80, se eu não me engano. Eu queria que você explicasse essa teoria crítica e como eles se fundiram com o feminismo, porque aí que vem toda essa pauta atual dessa questão do privilégio branco, que só se você é branco, você não tem o lugar de fala. É daí que vem, né, essa teoria crítica da raça, que daí juntou com o feminismo, juntou com o marxismo, e é praticamente o que a gente vê hoje. Essas teorias todas, elas vêm da escola de Frankfurt. Eles adoram fazer teorias críticas e criticar absolutamente tudo. Quando a gente fala crítica, é crítica mesmo, é criticar toda e qualquer instituição dentro da sociedade, porque aí eu consigo derrubar isso e construir uma nova sociedade. Então, mas professora, estamos sendo uma aula de sociologia. Muito bom. Sim, ela é professora, a gente é aluno tudo burro. Mas a escola de Frankfurt... Assim. A escola de Frankfurt, explicando aqui pro aluno burral, mais que nós isso aí é fácil. A escola de Frankfurt é anos 20 e 30. Isso. Anos 20 e 30 que sacaram que o comunismo não daria certo. Porque o Fabiano saca um pouquinho antes. O Lobo em Pele de Cordeiro e tal, e aí depois essa escola vem com força nisso. Isso, porque o comunismo foi implantado na Rússia, não deu certo na Rússia, porque eles viram que o capitalismo, o que funcionava. Aí falaram, vamos pra cultura. Boa.
fizeram a escola em Frankfurt e esses professores foram para os Estados Unidos, foram para as universidades americanas. Por isso que a gente, nos Estados Unidos, tem essa turma progressista. É mais ou menos isso. Isso vem para cá. Isso veio pro Brasil porque a gente copia tudo. Tudo. E também porque, assim, algumas coisas eram legítimas. Pô, direitos civis eram legítimos. Os negros não podiam votar, ali tinha uma parte e tal, que tinha problemas e tal. Existia, nos Estados Unidos, não é que aqui não exista racismo, mas o racismo, ele é uma mazela muito dinâmica. Então, ele se apresenta de uma forma completamente diferente aqui no Brasil. Então, aqui, nós não tínhamos o problema de ônibus, de você não poder sentar no ônibus que você é preto, de você não poder beber água, porque a gente não tinha esse tipo de... Nós não tivemos isso aqui. A gente teve sociedades eugênicas, a gente teve um ensaio disso, mas é Brasil, nem isso funcionou. Então, assim, tem um ensaio disso. O que eu acho que a gente herda somente no Brasil, falando de cultura, é uma ideia de que o negro é inferior em algumas circunstâncias. Então, alguns xingamentos ali que são de fato racistas vêm disso. Mas não tem essa estrutura que tem como tinha nos Estados Unidos. Mas vem disso, dessa ideia de criticismo, de criticar a teoria, de criticar absolutamente tudo. E aí eles adicionam raça. O feminismo, ele se junta com isso também um pouquinho antes ali. Surge Karl Marx, ele também já se junta com aquilo dali. Sim. E elas começam a fazer uma série de reclamações, sempre levando essa questão da raça. Tem um autor, inclusive, que vale a pena ler, ela é marxista, que é a Angela Davis, ela é marxista e tal, mas ela explica muito bem como é essa dinâmica de elites dentro desses movimentos identitários, porque eu acho que é importante a gente colocar isso, que todos esses movimentos que querem criticar, que querem reinventar a roda e tal, eles todos vêm de uma elite e querem falar em nome das pessoas que são a base, que são pobres, assim, o cara que é afegão médio, tá preocupado em trabalhar, pegar o ônibus dele e tocar a vida. Exato. E essas pessoas querem ser os representantes. Sim, é o show da Madonna. O show da Madonna é exatamente isso. É um show para o público. Aí colocaram lá um muro de 2 metros, 3 metros de altura de metal. Isso. Tem os ingressos para a elite. O camarote fica para para a elite, para o pessoal bacana. E o povão fica atrás. O apartheid. A elite, a elite. É exatamente isso. Isso acontece também no movimento negro, não? Total. Por exemplo, outro dia eu vi um vídeo, eu não vou lembrar de quem foi, que um branco estava discutindo e falou, acho que foi do Guto, falou assim, você não sabe ser preto. E ele, branco, queria ensinar o preto como que um preto deve se portar, se vestir e tudo mais. O que é racista, você não concorda comigo? Mas muito. Porque não interessa qual é o tipo de caixinha que você quer me colocar. Se você olhou pra minha cor de pele e a partir disso você pressupôs que eu tenho a obrigação de reproduzir determinado comportamento. Isso é muito racista. Seja um comportamento de bandido, por exemplo. Uma época a ciência eugenista falava isso, que pessoas negras tinham tendência a ser bandido. Seja uma ideologia que eu tenho que falar e tal, você está sendo racista comigo. Não, eu tenho a liberdade de pensar o que eu quiser, tal qual qualquer outra pessoa, inclusive uma pessoa branca. Fazer o breakzinho? Fazer um breakzinho rápido aqui pra vocês. Vou passar o Instagram da Geisiane, que é a Geisiane Freitas, tudo junto. A Geisiane Freitas, tá aí o canal dela. Vamos fazer o break pro Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho, é isso aí. Continuamos Muito o papo. bom. Pois não? Pode fazer. Isso que o Morgado falou aconteceu com o Neymar também. Aconteceu com o Neymar quando ele declarou o voto dele. Vários influencers ali de esquerda falando, você não está sabendo ser negro. E aí eu queria fazer essa pergunta para você, Geisiane, porque isso é rede social ou isso está acontecendo também no mundo real? Porque às vezes a gente fala, não, mas isso aí é discussão de Twitter, essa turma só tá no Twitter. Mas a tua opinião, isso tá aumentando esse movimento? Você vê isso na prática ou por enquanto é só uma coisa de rede social? Eu acho que não, tem na vida real, tem muito na rede social, sem a menor sombra de dúvida, mas na vida real tem a depender do ambiente que você frequenta. Se for um ambiente acadêmico, você vai encontrar, você tem bastante chance de encontrar isso, ou se for nos ambientes de elite, que essa elite da esquerda frequenta, você vai encontrar isso. E eles são bastante agressivos, assim, tanto no discurso quanto na ação, né? Um bom exemplo é o Black Lives Matter. Lembram como eles eram bem truculentos com quem discordava deles. Então, assim, existe sim na realidade, e eu acho que a tendência é piorar justamente porque eles estão ganhando bastante espaço, assim. Há uns 10 anos nós não ouvíamos falar a respeito de racismo estrutural. Veja como o negócio já avançou. Se você falar que não existe racismo estrutural, as pessoas entendem que você está negando a existência do racismo. Então, assim, o negócio avançou muito, e o problema não é nem só quando tá na elite, que quando tá na elite tá ótimo. O problema é quando a Maria, que assiste uma novela, um programa, um filme,
filme começa a reproduzir esse tipo de ideia. Aí os caras já levaram, entendeu? Já levaram a agenda com eles. É isso aí. Tem um filme legal? Tem um filme legal? Eu não vou apagar agora a luz. Estamos em primeiro lugar, mas não apagaremos a luz. Não, hoje não. Hoje não, porque o papo está bom. E a galera tá maluca aqui. Tem um filme legal que é o Ficção... Não sei se você viu Ficção Americana. É um filme muito bacana, que é um filme diferente e fala sobre racismo, mas fala de um jeito... Eu achei muito inteligente esse filme. É muito legal, Ficção Americana. Eu assisti recentemente, acho que umas 3 semanas mais ou menos, e ele retrata exatamente o ambiente. Você vê que tem ali, para quem não sabe, o enredo do filme, são livros que são escritos, e esses livros, eles são tidos como cultura negra. O que é a cultura negra? Xingar, falar palavrão, não ter educação, ouvir rap, só pode ouvir o rap, o bandido, assassinato na família. Assassinato na família, família desestruturada. Exatamente, né? Não tem pai, não tem mãe, aquela coisa toda. E aí tem um rapaz que é negro, que é professor universitário, e ele foge disso. Ele de fato escreve romances e tal, uma coisa mais complexa, e ele não consegue publicar os livros. Porque as editoras esperam que ele tenha um comportamento negro. É como se ele não estivesse tendo um comportamento negro. Então aquele filme ilustra bastante o que Patrícia sofre, o que eu sofro. Assim, nós não correspondemos a um tipo de comportamento que é imposto a nós. Veja, não tem problema se você quer ouvir o rap, ok. Você escolheu isso, você vai lá e ouve teu rap. Mas você não pode impor isso a toda uma população e chamar de cultura negra. E mais, essa cultura negra que eles trazem é uma cultura que nivela, assim, no subsolo, no nível do pré-sal. Então você incentiva e você encharca periferias e favelas com uma cultura extremamente baixa, que faz com que a pessoa que está ali não consiga vislumbrar novas possibilidades de vida. Sim. Ela acha que a vida dela é resumida em colocar um shortinho, rebolar, falar 1,5 bilhão de palavrão, e é isso aí a vida, entendeu? Então, assim, eu considero isso muito mais racista e prejudicial efetivamente às pessoas que são pobres, que moram em favelas e periferia, do que, sei lá, uma dívida histórica, uma reparação histórica fantasiosa criada nos centros acadêmicos. Você acha que é ignorância? Por exemplo, não, o que eu digo é assim, por exemplo, você... a gente falou, vamos trazer ela aqui no programa tal. Aí sai a fotinho, e aí sai o seu nome, aí sai o nome assim, socióloga, Gislaine vem aqui. Aí os comentários. O cara nem sabe quem é, nem foi pesquisar quem é. Aí fala o seguinte, estão vendidos para a esquerdada. Lacradores. Lá vem essa lacradora, para você ver... Como é que as pessoas são burraldas? Não, mas não é pouco, não. Então, não é pouco. Não é pouco, e é aí que você vê como é que é. Tem que se esforçar muito. Como é que o negócio, como é que é difícil, né? Eu acho que eu não sei. Eu atribuo isso a 2 coisas. Primeiro, a própria esquerda, porque ela chama tudo de racismo. É a história do lobo. O lobo tá vindo, o lobo tá vindo. Quando o lobo, de fato, vem, ninguém acredita que o lobo tá vindo. E a própria direita que, assim, deixou pra lá. Assim, a esquerda pegou todas as pautas identitárias, criou todos os tipos de narrativa que ela quis. Ela, assim, pintou e bordou. E a gente não teve o outro lado respondendo e falando, olha, peraí, mas não é bem assim, o buraco é mais embaixo. Que, inclusive, o livro existe por isso. É uma tentativa de começar a fazer um trabalho efetivo que não seja marxista. Tá, vamos falar de raça e racismo, mas pelo amor de Deus, só tem essa perspectiva? Não, tem outra coisa pra falar. Então, assim, são esses 2 fatores combinados que rendem aqueles comentários. Acabaram comigo. Então, mas você acha que tá mudando isso daí? Só realmente quem conhecia você, que entendeu a sua presença aqui no banco. Quem não conhecia já rotula. Já na hora. É incrível. Mas você acha que tá mudando isso daí? Você falou que um tempo atrás era de esquerda. Você acha que tá mudando? Você conhece pessoas que tá tendo essa perspectiva? Não, peraí, não é só isso aqui. Tem outro lado e tá migrando, tirando você. Você conhece outras pessoas? Conheço outras pessoas que têm, e justamente que tem por causa da rede social, assim, porque você consegue ter acesso a professores. Por exemplo, a primeira pessoa que eu tive acesso, e que não era desse mundo, era um professor universitário, que é o professor Denis Xavier, que, assim, é maravilhoso. Um cara hiper culto, e que ele explica uma série de coisas por uma outra perspectiva. Então, assim, foi o pontapé pra sair daquilo e ir na frente. Agora, eu acho que não tá perto, porque é isso, é trabalho de formiguinha e é trabalho em campo cultural. Isso leva anos. Eles levaram anos para fazer isso. Sim. Então não vai ser em 4 aninhos que a gente consegue resolver. É uma coisa que a gente tem que plantar realmente ali, semear, aliás, e vai levar anos para mudar. Mas existe essa possibilidade, sim, de mudança. Eu sou prova, eu mudei, assim. Eu era feminista, muito louca e mudei completamente, assim. É uma coisa que não
tem nada a ver, porque eu consegui ver onde estavam todas as falhas dos argumentos que me apresentavam. Mas tirando essas distorções, o que você acha que é racista de fato, assim? Porque você falou que o racismo realmente existe. Aí você pega, tem 100 pautas que pra lacrar. De não ter poucos médicos pretos, sempre vai vir com uma linha de raciocínio relacionada a isso, ao emprego. Isso é um problema social, um problema de racismo? Ou o que você já sofreu de racismo? Não, olha, racismo de fato existe, mas é isso, assim, o racismo, ele precisa acontecer e você precisa ter uma série de intenções ali. Você pode me chamar de neguinha sem querer me ofender ou querendo me ofender. Então, assim, a gente tem que calcular isso. Por exemplo, teve um caso uma vez da Luísa Sonza que todo mundo acusou ela de racista. Eu, sinceramente, não sei se ela foi racista. Porque eu não tava ela lá. Confundiu. Sim. Eu não sei se ela confundiu, eu não sei. Não tem como eu quantificar isso de fora, assim, simplesmente apontar e jogar que existe um privilégio branco em cima dela e tal. Não tem como a gente fazer esse tipo de coisa. Mas o racismo, de fato, existe. Quando a gente aponta esse problema da representatividade que você trouxe, primeiro que eu não acredito em representatividade, por um motivo muito simples. Perfeito. A pessoa que me representa sou eu mesma. Perfeito. Se existe outra pessoa negra que vai ganhar lá um baita caro, sei lá, se o Obama é presidente dos Estados Unidos ou do próprio Brasil, de verdade, não muda em nada na minha vida, efetivamente. Ai, porque eu estou me vendo. Não, compra um espelho, se vê em casa, resolve esse problema. Então, assim, essa questão da representatividade, não acho que é por aí. Agora, se você pensar o porquê determinada camada da sociedade não consegue atingir certas profissões que estão mais focadas na elite, o que falta? Falta educação? Esse cara sabe escrever? Esse cara sabe fazer conta? É muito mais trabalhoso, é um problema muito maior, mas é isso que de fato acontece. Não é necessariamente a cor do cara. Eu, por exemplo, entrei em universidade pública, eu sou fruto de universidade pública, eu não entrei por cotas, eu estudei, passei nas provas, nas seleções e consegui entrar. E tinha a possibilidade de entrar por cotas, mas eu não quis, eu consegui entrar. E eu não vim da elite, eu moro até hoje, São Bernardo do Campo. Mas o que explica isso não é também, boa tarde, o que explica isso, um adendo. Não é também o cara que gosta de ficar falando, porque na minha quebrada, hoje ele mora num baita de um AP, ele saiu da quebrada, mas ele insiste em ficar falando, porque na minha comunidade, lá na quebrada, não tem esse lance também, não é mais fácil mostrar que dá pra vencer e se vence do que ficar sempre batendo na periferia, coisa que ele já nem mais tá lá? E como se a periferia fosse uma coisa muito maravilhosa, linda, incrível, e não é. Essa é a verdade, assim, existe não só a periferia, mas as favelas existem uma série de problemas de violência que são muito sérios. É isso, o cara fica vislumbrando somente aquela possibilidade, que é um dos principais problemas do movimento negro contemporâneo pra mim. Ele foca toda a vida da pessoa negra somente na mazela. Então é como se o negro existisse somente em função do racismo. Se tirou o racismo, pronto, acabou. Não existe mais ninguém negro no planeta, acabou, não tem mais, assim, outra perspectiva, porque o tempo todo eu estou fundamentando aquela subjetividade negra na mazela. Então você só existe para ter autopiedade de você mesmo, você só existe porque a estrutura te oprime, você só existe porque o privilégio branco te oprime. Então, assim, o tempo inteiro eu estou construindo a tua subjetividade somente em mazelas. Em nenhum momento eu estou incentivando algum tipo de virtude, em nenhum momento eu estou falando, negão, tá difícil para você, mas tem que levantar e seguir em frente, é isso aí. Então, assim, não existe isso em nenhuma perspectiva dentro do movimento negro. É o tempo todo o que é chamado de vitimismo, né? O tempo todo essa autopiedade. E como que os políticos conseguem usar esses grupos como massa de manobra? Porque é sempre prometendo alguma coisa que nunca vem, que nem o Fuzil falou. Sempre tá exaltando, colocando a favela como se fosse... É voto. E a galera... Não, ele quer voto. Eu sei, mas como que eles conseguem utilizar? Porque a gente vê... Tantas promessas, nada muda, muita gente continua na mesma situação. Como que eles continuam ainda? Você acha que esse é um dos motivos também que tem muita gente saindo vendo, falando, peraí, isso aí tá errado. Esse argumento que eles estão usando tá furado. Cara, eles têm muitas ferramentas nas mãos, muitas mesmo, entendeu? Você pegar todo o que a gente chama de campo cultural, que é o que eles estão na nossa frente. São as igrejas, as escolas, as universidades, toda a cultura de entretenimento, o Alberto testemunha disso. Meio artístico. Todo o meio artístico. Cara, meio artístico, depois que inventaram o Instagram para artista, então assim, tudo aquilo dali é tomado por eles. E assim, bem franca, o afegão médio, ele não tá muito ligado, assim, com detalhes. Eu digo isso porque eu moro até hoje em periferia. Então assim, se eu sair no meu bairro, por aí, andando e falando assim, cara, isso aí que você tá fazendo é o marxismo, é Gramsci.
as pessoas vão achar que eu sou um ET. Elas Não não têm sabem, ideia. não tem ideia. Porque a vida tá acontecendo, isso tá indo pra frente. Mas chega lá na hora da eleição, tem um discurso muito bonito, tem a mídia o tempo todo martelando ideias na tua cabeça, assim, todo o conglomerado de mídia martelando uma série de ideias na tua cabeça, que é muito fácil você se deixar levar e falar, não, eu acho que é esse caminho aqui mesmo, vou votar nesse daqui porque eu acho que é isso. Porque o outro lado, ele é muito mal, ele é muito perverso, enquanto o outro está ali só sinalizando virtude. Ninguém quer ser mal, ninguém quer ser ruim. E os representantes do povo estão lá em Brasília. Pode reparar em Brasília. Cada um fala uma coisa. Tem a esquerda, que defende não sei o quê, tem a direita, eles brigam, eles falam. E depois nas festas, no Lago Norte, no Lago Sul, eles abrem uma garrafa de Blue Label. O copo do uísque é o mesmo. Se abraçam. Enquanto a população se abraçam. E a população... Não tem uísque de direita. É só do nosso, velho. A gente velho. fica brigando aqui. Blue Label é de sempre. Não tem partido. É incrível. Vocês viram aí, outro dia saiu aí uma festa maravilhosa. De pessoas jovens. Isso, pessoas jovens. Esses mandam, essa é a nossa elite. Não é isso? Exatamente. É isso aí. Exatamente Muito bom. Pô, mas muito legal esse papo, hein? Gostei. Muito bom. Precisa voltar aqui, Geisiane. Precisa voltar aqui. Só me chamar. Não acabem comigo mais na rede social, pelo amor de Deus. Porque eles estão tão bravos? Não, aquilo que você falou. Eles estão... Aquilo que você disse, de todos eles estão assim. O nosso público. De pessoalista, rapaz. Deixa eu Quando eu falar. era de esquerda. Aí pegou pesado. Boulos. É o pior Essa xingamento. pessoa pegou pesado. Vai votar no Boulos. Eu já falei que o nosso público é A e B, analfabeto e burro. É verdade. A gente, Grande cada maioria. ano, pende para um lado ou para o outro. Mas aos pouquinhos a gente vai levando informação, vai levando as ideias. É importante a gente trocar ideia. Eu acho que o mais legal é isso do programa, é trocar ideia. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Mais uma vez, deixa eu passar o Instagram e o livro aqui, ó. Da Geisiane Freitas está aqui, ó, para você poder seguir Geisiane Freitas no Instagram, e o livro está aqui à venda em todo o Brasil. Obrigado, viu, Geisiane? Eu que agradeço. Valeu. Vai lá, Reginaldinho, faz o break, por favor. Uau!